Saudações fraternas a todos, que a luz do grande arquiteto do universo continue iluminando a nossa jornada, que os ensinamentos do Mestre Jesus estejam sempre presentes em nossas vidas, hoje e sempre. E hoje nós falaremos sobre a lição número 80 do livro Palavras de Vida Eterna, intitulado Bendigamos, que começa dizendo o seguinte: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua contra o mal. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Não vale condenar. O desmentido talvez chegue hoje, de maneira imprevista, porque a misericórdia é alicerce da lei de Deus. Reflete quantas vezes já observaste o socorro invisível ao que era tido em conta de mal irremediável? Então vejam, ele começa dizendo o seguinte: não vale condenar. Ou seja, não compete a nós o julgamento. Nós não temos o direito e não devemos julgar ninguém. Então isso é extremamente importante, porque não é fácil. Constantemente nós estamos julgando, nós estamos questionando as pessoas, atitudes. Não é fácil, mas a gente precisa se policiar. A gente precisa manter o equilíbrio e procurar não julgar as pessoas, não condenar. O desmentido talvez chegue hoje, ou seja, sempre verdadeiro. Procurar caminhar corretamente, fazer as coisas certinhas, porque nenhuma mentira é para sempre. Um dia ela virá à tona. E aí as consequências podem ser drásticas. Ou seja, é muito mais fácil caminhar com tranquilidade. Ter responsabilidade, ter a consciência tranquila dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas atitudes. Reflete quantas vezes já observaste o socorro invisível ao que era tido em conta de mal irremediável, ou seja, situações difíceis. Aquelas situações desesperadoras que a gente pensa, não tem mais o que fazer. E agora, o que farei? Já tentei de tudo e não consigo. E aí o socorro vem. E às vezes a ajuda vem de onde a gente menos espera. Não subestimando as pessoas, a capacidade de ninguém. Mas é porque a espiritualidade, ela tem ciência do que nós estamos passando e do que nós precisamos realmente. E aí o socorro às vezes vem em uma situação inusitada, quando a gente menos espera. E a pergunta é: quem nunca passou por uma situação difícil, por uma adversidade, por uma dificuldade na vida? E resposta: ela não foi superada? Sim. Não vou entrar no mérito de como foi superada. Mas todas elas foram superadas. Nada é para sempre. Viste doentes graves voltarem repentinamente à saúde quando já se achavam sentenciados à morte. Quantas vezes? N situações que a gente acaba se deparando com elas ou tendo conhecimento de pessoas da nossa família, amigos, pessoas que a medicina os médicos inclusive já falavam assim: olha, não tem mais o que fazer. E davam até um prazo. Olha, são tantos dias, você viverá ainda tantos dias, tantos meses, alguns anos. E as pessoas estão aí até hoje. Por quê? Porque não existe uma regra. E aí também tem a lei do merecimento. Realmente, situações difíceis. É claro que em alguns casos, em muitos casos, a situação era irremediável, não teve o que fazer. Mas quantos casos também, né, como o próprio texto diz, doentes graves voltarem repentinamente à saúde, casos difíceis, casos complicados, e que as pessoas conseguiram superar aquela dificuldade de saúde e continuaram a sua caminhada. Conheces malfeitores que se transformaram em homens de bem, quando pareciam totalmente afundados na delinquência. Mais uma vez, não compete ao nosso julgamento. Quem nunca errou na vida? Ou seja, pessoas que cometeram erros, cometeram crimes, cometeram falhas,
Não vou entrar no mérito, mas só ratificar que não compete a nós o julgamento. Se nós temos ciência de que nós colheremos o que nós estamos plantando, mesmo após o arrependimento, essas situações, elas não ficam apagadas. Elas não serão esquecidas. Isso é constatação. É claro que a gente pode se arrepender, a gente pode dar um novo direcionamento para a nossa vida, e é salutar que façamos isso. O primeiro passo é reconhecer o erro, reconhecer a falha. E dali em diante, procurar não errar mais, não cometer mais esses erros, essas falhas. Tateaste problemas complexos que encontraram equação de improviso, quando se te afiguravam plenamente insolúveis, é o que eu já disse anteriormente. Situações delicadas, situações dificílimas, em que nós chegamos ao ponto de dizer, olha, não tem mais o que fazer. Cansei. Já tentei de tudo, já conversei, já fiz, enfim, não tem mais o que fazer. E ainda assim, nessas situações complexas e difíceis, a resolução vem. E a gente consegue, de alguma forma, superar aquela situação. É claro que nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos que acontecessem. Mas o fato é que as situações são resolvidas, de uma forma ou de outra. Chorasse sobre situações inquietantes que tomaram rumo salvador, quando tudo te fazia crer em tragédia. Outra situação importante. Outro posicionamento. Quantas vezes? Eu, particularmente, já chorei várias vezes na minha vida. Várias vezes. Por N problemas, dificuldades, situações. E a resposta é, foram superadas? Sim. Nem todas, como eu já disse, nem todas da forma com que eu gostaria que tivessem sido resolvidas. Mas o importante é que elas foram superadas. E ficaram no passado. E eu sempre ratifico. Quem me conhece sabe que qual é o meu posicionamento em relação ao passado. O passado só serve de aprendizado. Por quê? Porque não volta. Então se passou, passou. Claro que sempre com muito respeito, sempre com muito carinho, mas sendo bem racional e bem realista. O passado só serve de aprendizado. Já passei por essa situação, não vou ficar trazendo-a à tona novamente. Passou. Foi superado? Foi. Então, vida que segue. Vamos caminhar. Bola pra frente, como dizem. Seja qual seja a provação em curso, refreia a língua, para que a tua língua não amaldiçoe. E é o que eu sempre falo. Tem um ditado que diz, aprenda a dominar o seu silêncio para não ser escravo de suas palavras. Ou seja, se você não tem nada de construtivo para falar, fica quieto. É a melhor coisa. Refreia a língua, para que a tua língua não amaldiçoe. Ou seja, para que ficar questionando? Para que ficar julgando? As pessoas dizem, a vida está difícil. Eu não estou dizendo que está fácil. Mas se a vida já está difícil com uma única existência, imagina você querer tomar conta de outras pessoas, de outras situações. É claro, não estou falando dos filhos, dos nossos dependentes, das pessoas que dependem de nós, das pessoas que nos cercam. Estou falando em você querer dar um direcionamento para a vida da pessoa. É o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. E não compete a nós intervir no livre-arbítrio das outras pessoas. É claro, a gente pode ajudar, a gente pode aconselhar, a gente pode tentar ajudar as pessoas de alguma forma, mas o nosso papel é tentar. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí é o livre-arbítrio dela. Nós não temos como impor nada a ninguém. Aliás, não deveríamos impor nada a ninguém. Porque por meio da imposição, nós não conseguiremos coisas salutares. E isso não é só o Júlio que está falando. Isso é a história como um todo. E a vida vai nos mostrando, vai nos ensinando que por meio da imposição, nós não conseguimos nada salutar. E na maioria dos casos, a gente até piora a situação. É possível estejas vendo tudo em derredor de teus passos pelo prisma do desespero. Realmente. Entretanto, para finalizar, asserena-te e aguarda
Confiante, porque se a misericórdia de Deus ainda não está alcançando o teu quadro de luta, permanece a caminho. Ou seja, seja paciente. Nós precisamos, na vida, aprender a ser pacientes. Calma. A situação está difícil? Não estou dizendo que está fácil. Mas ainda assim, calma. Paciência. Porque com certeza, no tempo certo, as coisas melhorarão. E falar isso não é fácil. Porque às vezes nós estamos enfrentando dificuldades. Situações extremamente delicadas e difíceis. Mas ainda assim, a gente tem que aprender a ter paciência. A gente tem que saber esperar. Porque muitas vezes as coisas não acontecem no nosso tempo. E esse é o grande segredo. É saber esperar para que as coisas se resolvam. Mas, ainda assim, ter perseverança, ter resiliência, sabedores de que nada é para sempre. E todas as dificuldades, todas as adversidades serão superadas sim. Hoje, amanhã ou daqui a algum tempo, não sei, nós não sabemos quando, mas é fato que todas elas serão superadas. Então compete a nós ter tranquilidade, ter paciência, procurar fazer a nossa parte, sabedores de que a espiritualidade estará nos ajudando também, mas nós precisamos dar os primeiros passos. Nós precisamos querer ser ajudados também. No mais, que o grande arquiteto do universo continue abençoando a todos, que os ensinamentos do Mestre Jesus estejam sempre presentes no nosso caminhar, hoje e sempre. Muita luz para todos, muita saúde, muita paz e que nós possamos estar sempre juntos. E até a próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso grande Mestre Jesus. Muito obrigado.